Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Cristo. Para você esta mensagem. Você que tem medo da sexta-feira 13, passar debaixo de uma escada, de ver um gato preto. Engraçado, você tem medo disso? Você acredita em tudo isso? Na inveja, no olho grande? Porque você vê isso mais forte do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertos, ou o justo é libertado pelo conhecimento. Provérbios 11, capítulo 11, versículo 8 e 9. Amém? O justo é libertado pelo conhecimento. Muitas pessoas não são libertas porque não têm o conhecimento. Elas oram, jejuam, chora, sobe monte, desce monte, canta, pula, fala em línguas, mas são totalmente destruídas porque não têm conhecimento. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 9. O que desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é amaldiçoada. É isso mesmo. João capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, Senhor, e a tua palavra é a verdade. Ou seja, foi Jesus que falou isso. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pelo quê? Pela palavra, pela verdade. João 17, 17. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7 e diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus enviou Jesus para quê? Para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Amém? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aqueles que não praticam a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, você pode pular, falar línguas, pode fazer propósito, subir monte, descer monte, né? Muitos dizem que está no monte, está mais perto de Deus, né? É uma fé muito medíocre, não é não? Então, gente, preste atenção. Por que você tem medo da sexta-feira 13? Porque você vê a sexta-feira 13 maior do que o poder de Deus. Ah, não, missionário, não é isso não. Por exemplo, se você é uma criança, quando você era uma criança, estava sozinho, e alguém vinha te bater, você não corria com medo? Corria, né? Mas quando você estava com seu pai e aquela mesma pessoa vinha para te bater, você corria? Não. Quando você estava com seu pai ou com seu irmão mais velho, né? Ou um irmão maior do que você corria? Ou um irmão mais velho do que você não corria, porque você não estava mais sozinho. Você estava com alguém mais forte do que você. Por isso que você não corria, porque você acreditava em alguém que estava com você, que na sua visão era mais forte do que você. Mas quando você estava sozinho, você corria, porque você não tinha ninguém para te defender. Então, assim é o medo. Se eu tenho medo da sexta-feira 13, do azar, do olho grande, da inveja, da macumba, da feitiçaria, da magia negra, da quimbanda, candomblé, seja o que for, é porque
eu vejo tudo isso maior do que Deus. Essa é a verdade. Mas por que você vê tudo isso maior do que Deus? Porque você vive no erro. Porque você vive quebrando princípio. Escute bem o que diz Provérbios. Até a oração daquele que recusa de ouvir a palavra de Deus, até a oração dela é vista como abominação, é vista como pecado. Assim diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão. Nós temos que dar credibilidade ao que diz a palavra de Deus. Bom, então, se você tem medo da sexta-feira 13, é porque você vê tudo isso maior do que Deus. E não adianta você querer se justificar, porque não tem justificativa. Não adianta você, querer fingir que não, porque essa é a verdade. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração, a sua petição, é vista como maldição diante de Deus. Quando você pede algo para Deus, que você não quer ouvir a palavra de Deus, aquelas palavras bonitas que você está falando para Deus, se torna abominável, se torna uma maldição diante de Deus. Aqueles oradores do YouTube, de noite, à tarde, que quer atrair um povo para eles, não te fala isso, não te ensina isso, porque na verdade eles querem que você beba da cisterna deles e não da sua própria cisterna, como diz a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sino para que o YouTube venha espalhar mais os nossos vídeos para as pessoas. Deus abençoe, a paz de Cristo Jesus.